Ó, para a gente fazer a nossa brusqueta de pesto, nós vamos usar... Eu esqueci o tomate, mas nós vamos usar uma cebola, um tomate... um tomate não, tá? Cebola, tomate, presunto, mussarela, o pão italiano, tem que ser a bisnaga italiana, e o parmesão para a gente finalizar ele, tá certo? E, claro, a nossa estrela, o molho pesto. Bom, piquei a cebola, piquei o tomate. O que eu usei? Eu usei uma cebola pequena e meio tomate grande, ou um tomate pequeno. E aí eu vou misturar aqui o tomate, a cebola. O tomate eu temperar com pimenta do reino e sal. Então eu vou jogar tudo aqui, tomate, cebola, o presunto e a mussarela, ok? Normalmente eu faço isso, ó, eu ponho o tomate e a cebola e vejo a proporção, sabe? E aí, para ver se eu acrescento mais cebola ou não. Aqui eu achei que a proporção tá boa, então eu vou manter. E entro com o presunto e a mussarela. Bom, depois que eu misturei o tomate e a cebola, eu já entrei com a mussarela e o presunto. Gente, aqui vocês avaliam, é a gosto, tá? Ah, eu quero mais presunto, eu gosto mais de tomate, eu gosto mais de queijo, à vontade, do jeito que vocês preferirem. Eu coloco uma medida que mais me satisfaz. Vocês fazem da mesma forma. O que eu não recomendo é o tomate, vocês têm que lembrar de tirar a semente e não colocar excesso, porque como ele solta muita água, corre o risco dele encharcar seu pão, e a gente quer o pão mais torradinho, tá bom? Agora é hora da nossa estrela do pesto também entrar aqui. Eu vou colocar 2 colheres cheias do pesto aqui. Vou ver se precisa de mais ou não. Ó, depois que o pesto entrou, tá vendo? Ó, o queijo fica todo verdezinho e fica bem molhado, tá vendo? Sem ser encharcado, mas a mistura fica bem molhada. Agora nós vamos fatiar nosso pão, e no pão tem uma dica importante. Gente, é o seguinte, se vocês cortarem o pão assim, vocês concordam comigo que vocês vão ter fatia pequena? Então, nesse pão italiano, o que a gente faz? A gente corta o pão na diagonal para ele ficar com esse tamanho aqui, ó. Então, a gente corta ele sempre com um dedo mais ou menos de espessura. E uma coisa que é bom fazer e eu não fiz é o que? Você põe esse pão no freezer durante uns 40 minutos para ele ficar mais duro e ele não ficar amassando assim quando você for cortar, tá bom? Olha como é que tá bonito esse. Gente, aí antes de colocar o recheio aqui no pão, eu molho o pão aqui com pesto e coloco ele na airfry só para dar uma endurecida nele, não é para assar ele não, tá? Por que eu dou essa endurecida nele? Para evitar que a água do tomate, que o pesto penetre no pão e não deixe ele crocante. Então a gente vai ter um pão mais crocante e com o recheio quentinho também. Esqueci um ponto importante. Eu ponho também na mistura nossa algumas folhinhas de manjericão, tá? Então eu jogo algumas folhinhas de manjericão aqui, misturo pra gente colocar esse recheio no pão. Bom, aí o pão já dourou. O que eu fiz? Peguei o recheio, tá vendo que o pão tá douradinho, tá crocante, tá firme. Aí eu ponho o recheio e tento cobrir o pão ao máximo para ele não queimar a parte de cima, entendeu? Então ele fica bem coberto, tá vendo? Não tem que ter miséria com recheio não. É bom, brusqueta é boa, é recheada, caprichada. E agora vai pro forno mais ou menos. É só o tempo da mussarela derreter pra gente servir. Aliás, antes da gente colocar, eu ralei um pouquinho de parmesão aqui, ó. Colocar por cima aqui para dar uma finalizada. Ficar mais gratinado aqui o queijo por cima e fica a apresentação mais bonita. Agora o bonitão vai pro forno. Fica aí uns 5 minutinhos mais ou menos. Finalizamos a nossa brusqueta. Tem 2 formas que eu gosto de finalizar ela. Ou eu ponho tomatinho cereja com folhinhas de manjericão no meio, ou eu ponho uma cenoura ralada com a pimenta dedo de moça aqui no meio, assim, só para
para decoração, tá bom? Vou colocar umas folhinhas de manjericão nele aqui para finalizar total. Bom, finalizamos, coloquei as folhinhas e tá pronto para servir. Espero que vocês tenham gostado, tá? É o que eu falo com vocês, essa receita de molho pesto dá uma versatilidade muito grande. Além dessas entradas que nós filmamos, você pode fazer o seu macarrão, temperar uma salada, até um sanduíche mesmo usando esse pesto, que é 1001 utilidades.